Oi, vocês já perceberam que a gente está vivendo uma época de consumo desenfreado? A gente entra numa rede social e se depara com um perfume novo, um gloss novo, um item de cosmético, uma roupa que é tendência, e criadores de conteúdo, marcas, estão o tempo todo divulgando novos produtos, novos serviços, novos itens, e você pode até parar e pensar, eu acho que eu preciso disso. Às vezes a gente acha que precisa, mas nem precisa de fato. É mais para preencher um vazio, estar por dentro das tendências ou simplesmente pelo hábito de acumular produtos e talvez fazer uma coleção deles. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa da Bankrate mostrou que quase metade da geração Z e dos millennials admite fazer compras só por impulso pelo que vem nas redes sociais. 40% dos jovens já se endividaram por acompanhar tendências rolando o feed. Eu me deparei com uma trend que é um pouco diferente disso, que se chama Project Pen. A ideia principal é você usar todos os seus itens de cosmético até o fim e não comprar novos até que você termine os que você já tem. Para algumas pessoas que têm, sei lá, 5, 6, 10, 15 itens de maquiagem, por exemplo, para a mesma função, isso vai levar um tempo, né? Eu vi alguns vídeos também que essas pessoas que estão fazendo o projeto, digamos assim, elas fazem um vídeo no final do mês, que seria o saldo do mês, falando tudo que acabou durante aquele mês e elas conseguiram utilizar ali até o fim. Eu fiquei pensando, né, será que tem coisas, não itens de cosmético especificamente, mas coisas na minha rotina, na minha vida, na minha rotina, que eu poderia mudar, que eu poderia fazer diferente pra conseguir ter um consumo mais saudável e também economizar dinheiro, né, gente? Porque às vezes é o valor de uma blusinha, é o valor de um gloss, é o valor de um hidratante, de pouco em pouco, que você poderia estar guardando pra tirar um projeto do papel, realizar um sonho, enfim. Em geral, eu me considero uma pessoa bem econômica e até meio minimalista com essas coisas. Eu já tenho hábitos assim de evitar comprar uma coisa até terminar de usar. Por isso, eu pensei em criar uma lista de envolvendo 5 aspectos da vida, da rotina em geral, para tentar ter um consumo cada vez mais saudável e consciente. E eu vou compartilhar essa lista aqui com vocês de algumas coisas que a gente basicamente não precisa ter mais de um. Essa lista eu criei com base, como eu falei, na minha rotina, nas coisas que se encaixam na minha vida. O que você achar que se encaixa aí na sua vida, tenta aderir também. E o mais legal também seria você olhar essa lista e talvez criar uma lista sua, individual, de coisas específicas que você poderia começar a ter essa mudança, ou se você já faz, você continuar. Para cosméticos e beleza, ter apenas um item por função. Isso é uma coisa que eu já tento aplicar há muitos anos e eu já tenho aplicado. Antigamente eu tinha várias coisas do mesmo produto e aí eu fui usando e fui me desfazendo, algumas eu doei. E hoje em dia eu tento manter sempre um item por função realmente. Então, no meu banheiro eu tenho um shampoo, um condicionador e um hidratante de cabelo. Um que eu já sei que funciona pra mim, pro meu tipo de cabelo, que eu já gosto e que ele por si só basta pra mim. Eu sei que tem algumas pessoas que também gostam de usar, por exemplo, máscara, hidratação, nutrição e reconstrução. Mas uma só pra cada também tá ótimo, né? Geralmente eu tenho um protetor solar, eu sei que tem muita gente que gosta de testar diferentes marcas de protetor solar, mas acho que quando a gente encontra algo que a gente gosta, ou que pelo menos para aquele momento tá ok, tenta usar o produto até o final, e aí quando ele acabar, você testa a outra marca, o lançamento, o que tem de diferente. Veja aí o que é exceção para você, o que você pode ter apenas um, e tenta adaptar para você não precisar ter aquele monte de produto de cosmético que muito provavelmente você nem vai dar conta de usar tudo. Roupas e acessórios. Ter peças que sejam coringas e que você goste muito. De preferência, uma peça favorita por categoria. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho várias jaquetas jeans. E eu sempre tinha que usar uma para cada coisa, acabava tendo de cores diferentes, até às vezes algumas parecidas. E aí, recentemente, eu achei uma jaqueta jeans que eu gostei muito. Ela tinha o caimento, a cor, a lavagem, o jeans, tudo da forma com que eu realmente gostava. E eu percebi que depois que eu comprei essa, eu parei de usar as outras. Simplesmente parei de usar as outras. E aí, isso me fez chegar a uma conclusão. Tem alguns itens de roupa, enfim, acessórios que a gente gosta tanto que a partir do momento que compra aquilo, nem precisa de mais de um.
eu também queria muito uma jaqueta de couro. E aí, recentemente, eu comprei uma. E ela foi tão boa pra mim, ela satisfez realmente aquilo que eu queria. Então, ter só uma, pra mim, foi suficiente. Talvez pra outra pessoa ter uma marrom e uma preta seja o suficiente. Porque precisa de mais de uma cor. Mas eu acho que é legal a gente chegar nessas conclusões, sabe? O que você precisa ter no teu guarda-roupa que pra você seja suficiente, que você não sinta necessidade de toda viagem que você for fazer, todo lugar que você for, comprar uma roupa diferente, você conseguir se adaptar àquilo. Claro que existem exceções. Às vezes a gente tem eventos que a gente precisa comprar uma roupa específica pra ir, e etc. Mas ter um armário mais coringa, assim, ajuda. Por exemplo, você vai ter uma calça de alfaiataria, uma calça jeans no estilo bag, outra calça jeans no estilo mais pantalona, e aí tendo uma de cada uma dessas coisas e tendo peças boas de qualidade, que sejam duráveis, que você goste, já é o suficiente. Em relação à casa, aqui eu e meu esposo a gente tenta ter um consumo bem consciente, mas a gente também gosta de conforto e praticidade. Então, por exemplo, a gente tem de eletrodomésticos e até alguns itens assim, por exemplo, de cozinha, air fryer, cafeteira, sanduicheira, a gente tem sempre uma de cada coisa. Panela também, a gente tem um tipo de panela ali para cada função específica. E caso venha a estragar aquela panela ou aquele item ou outro item, a gente vai lá e troca. Pratos, a gente tem uma quantidade de pratos bonitos que a gente comprou de acordo com o que a gente gostava, que combina com a nossa, enfim, com as nossas outras louças que a gente gosta e que vão atender a gente por um bom tempo. A gente não tem o costume, então, de toda vez que vai em uma loja ou algo assim, quer comprar só porque achou bonito. Claro que existem exceções, eu gosto muito de xícaras, por exemplo. Eu não tenho uma coleção de xícaras, mas às vezes ou outra eu vejo uma xícara que eu gosto muito ou que eu quero, e eu vou lá e compro tranquilamente. E em contraponto, a gente tende a investir nosso dinheiro em coisas que vão nos trazer mais conforto e praticidade em casa, como por exemplo, uma secadora de roupas, uma lava-louças, um aspirador robô, um aspirador potente de qualidade. Então, ter coisas de qualidade, um colchão muito bom, que seja durável. Então, esse tipo de coisa a gente sempre busca investir nosso dinheiro. E eu acho que o fato de não gastar tanto com coisas que a gente já tem, por exemplo, eu tenho uma chaleira e aí eu vejo uma chaleira muito bonita e já quero comprar ela. Eu vejo um outro item muito bonito e quero comprar ele. Evitar esse tipo de gasto nos ajuda também a conseguir usar o dinheiro para proporcionar esse conforto e essa praticidade que a gente prioriza na rotina. Sobre objetos e itens pessoais. Aí é mais delicado, né? Porque eu acho que isso depende muito de cada pessoa, o que a pessoa precisa. Mas eu vou dar um exemplo aqui que pra mim tem funcionado. Antes eu tinha uma pilha de cadernos. Então eu tinha caderno que eu usava um caderno pra isso, outro caderno pra aquilo. E aí acabava nem terminando os cadernos, né, de usar eles, porque, enfim, esquecia. Às vezes ia um caderno bonito, às vezes eu vi um caderno bonito e já queria comprar também. E aí eu até tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu comecei a usar um caderno por vez. E esse caderno seria pra tudo. Eu falei que o caderno seria pro ano, mas às vezes acaba acabando. O desse ano já acabou e eu tive que comprar outro, mas eu uso um caderno pra tudo. Então, nesse caderno eu anoto tarefas, anoto ideias, anoto tarefas, eu escrevo, faço journaling às vezes nele. E dá super certo pra mim. E o caderno, quando ele acaba, eu vou lá e compro um novo. Isso economiza espaço na minha casa, economiza dinheiro e é um jeito muito mais sustentável também de usar esse tipo de papelaria, né? Outra coisa, eu gosto de ter um fone de ouvido de muita qualidade, gosto de ter uma garrafinha de água que eu consiga levar para academia, que seja térmica, que mantenha água gelada, que ela seja boa, que ela seja durável. Antes eu tinha também várias garrafinhas e acabava não usando todas elas. Eu tenho mais de uma hoje em dia, mas é porque eu ganhei e tendo uma boa já é o suficiente e ótimo. Isso é muito legal porque eu percebi mudanças fazendo isso, eu quero fazer cada vez mais isso. Tem algumas coisas ainda que eu quero praticar mais isso com itens pessoais. Mas eu vi que eu comecei a trocar realmente quantidade por qualidade. E momentaneamente pode ser até um pouquinho mais caro, mas evitando de ter que gastar com aquilo tantas vezes ao longo do ano, ajuda você a poupar muito mais, né? Sobre lifestyle, cursos e hobbies, eu tenho tentado fazer algumas coisas. Como, por exemplo, eu tô lendo um livro. Eu não compro outro livro até terminar aquele livro. Posso até pegar outro livro que tem aqui em casa, começar a ler,
mas eu evito de comprar outro até terminar aquele. Se eu ganhar o livro, beleza, eu vou ler, tudo certo. Mas eu evito realmente de comprar. Eu tenho Kindle, e eu sei que é muito prático, você só vai ali e já compra, já tem acesso automático ao livro. Mas eu acho realmente que é válido tentar terminar os livros e ler também aquilo que a gente já tem, comprou e às vezes nem começou ainda. Eu sou uma pessoa que gosto muito de testar diferentes hobbies, mas eu já me vi cheia de literalmente tralha na minha casa porque eu comprava tinta, tinta aquarela, miçanga, canetas para colorir, tantas coisas, tantas coisas. E aí eu começava aquele hobby e logo depois parava e ficava aquilo ali na minha casa ocupando espaço e eu gastei um dinheiro com aquilo também que não precisava. Então eu acho muito legal em relação a hobbies a gente testar realmente, ver o que a gente gosta, testar por um tempo também, para daí tentar outra coisa e partir para outra coisa. Sei que tem gente que consegue ter vários hobbies ao mesmo tempo e fazer um pouco de tudo, mas em geral pra mim, funciona mais uma coisa de cada vez, porque eu realmente tinha uma tendência a acumular muitas coisas em casa por conta disso. Mais uma coisa que eu tento fazer é, ao invés de tentar pagar várias atividades esportivas, é pagar uma academia que seja boa, que tenha aula daquilo que eu gosto e que além da musculação tenha, por exemplo, aula de dança que eu gosto, jump, pilates, enfim, é uma academia que realmente que eu consiga fazer várias atividades diferentes sem ter que pagar por cada uma delas, e sim o valor completo. Bom, gente, basicamente essas foram as coisas que eu determinei, faço e tenho tentado fazer para ter um consumo cada vez mais consciente. E parando para pensar, com tantos gastos e tantos itens diferentes para comprar, para onde vai o nosso dinheiro? Quando eu estava assistindo alguns vídeos da Trend que eu comentei, e tem até uma outra que eu vi que é sobre você ficar um mês sem gastar nada, daí, claro, tem algumas exceções em relação a saídas, comidas, lazer, enfim, mas que algumas pessoas também fazem isso, tendo a ficar um mês ali sem gastar nada. Eu vi um comentário de uma menina que falava que tentando economizar, assim, evitando gastos ao longo do mês, ela conseguiu juntar o dinheiro que ela precisava para dar de entrada em um carro. E isso me fez pensar sobre como, às vezes, pequenas coisas, pequenos gastos que a gente tem recorrentemente podem estar atrapalhando a gente realmente de conseguir criar uma reserva de emergência, realizar uma viagem que a gente sonha, comprar um item que você quer há muito tempo, mas precisaria de um valor maior, investir o seu dinheiro. Se você gosta desse tipo de assunto de consumo consciente, planejamento financeiro, finanças, rotina, hábitos, não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou estar postando mais vídeos sobre esses temas por aqui. Já tem alguns vídeos também, então confere aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar também com pessoas que possam gostar também desse tipo de conteúdo, possam estar precisando ou gostam do tema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!